Será que é mesmo possível nós mudarmos a nossa configuração mental, nossa configuração neuronal, nossa configuração de conexões neurais, apenas mudando algumas coisas, fazendo exercícios simples com uma caneta e um papel? Será que eu estou viajando demais? Isso tem comprovação científica? Isso tem algum embasamento que realmente faça sentido, que faça você perder ou investir 15, 20, 25 minutos aqui num vídeo como esse? Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Dan Vale e eu, entre outras coisas, eu ensino como você pode reprogramar o seu cérebro, a sua mente, reprogramar a forma como você responde ao meio, sem precisar se preocupar em fazer isso de forma ativa, ou seja, mudando a programação mental, mudando a programação cerebral. Então, vamos nessa? Vamos pro vídeo? Bom, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que quando a gente fala de reprogramação mental, a gente não está falando de você pensar positivo ou necessariamente de pensamentos conscientes. E aí eu preciso explicar para você basicamente como que um pensamento acontece, um pensamento consciente acontece, como que algo surge na sua cabeça e qual a diferença disso para os pensamentos ou as conexões neurais ativadas por determinados estímulos, que é o que a gente chama de inconsciente, ou pensamento inconsciente, ou programação mental. Então vamos lá? Bom, primeira coisa, o que é um pensamento? Né? Você já parou para pensar o que é necessariamente um pensamento? Quando nós imaginamos algo e a gente faz uma visualização, que ela pode... A visualização, às vezes, ela tem cor, né? Às vezes ela não tem nada, não tem cor nenhuma, mas tem áudio para algumas pessoas. Outros têm só sentimento, consegue sentir, né? Se eu falar, imagine um elefante vermelho, né? Imagine um elefante amarelo voando e comendo uma banana. Algumas pessoas vão visualizar, outros vão meio que ouvir o que eu estou falando, vão entender e vão perceber que o cérebro está processando essas informações, mas necessariamente não vão visualizar, e outras pessoas vão ter uma espécie de sentimento em relação a isso. Então, a forma como o nosso cérebro interpreta varia de pessoa para pessoa, né? Essas informações, ou essas manifestações da imaginação, elas podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem 2 ou até 3 formas, né, de imaginação auditiva, visual e sinestésica. Já tem pessoas que só conseguem enxergar, né, perceber, mesmo os olhos fechados, as pessoas conseguem ver. Já tem pessoas que não conseguem nem ver nem ouvir, mas conseguem sentir. Por sinal, esses modelos, né, eles influenciam muito na forma como nós, seres humanos, aprendemos. Então, na escola, por exemplo, você já ouviu falar que pessoas tinham memória fotográfica, algumas pessoas aprendiam vendo, né, observando, olhando, vendo o quadro. Se o professor não escrevesse no quadro, não passasse um slide, não passa alguma coisa visual, a pessoa não consegue compreender, né? Já outros, só de ouvir, já conseguem se sentir melhor, aprender melhor, não precisa nem estar vendo, né? Basta estar ouvindo. E já outras pessoas, parece que o conteúdo que o professor fala não entra, né, de forma alguma. A pessoa precisa ter exemplificação, vivenciar, né, que são pessoas que a gente chama de sinestésicos, ou seja, estão mais para o lado do sentimento. Se aquela pessoa ela aprende muito mais sentindo as coisas do que necessariamente vendo ou ouvindo. Então isso é muito importante, vale o estudo, vale até um vídeo depois sobre isso daqui para a gente aprofundar um pouco mais em como você identificar se você é visual, auditivo, sinestésico. Né? Não é muito difícil, mas isso pode te dar um grande avanço na sua vida, porque se eu descobrir que eu sou visual e auditivo, ótimo, eu já sei quais os meios
né, que eu vou estudar. Se eu perceber que eu sou sinestésico, é como se eu tivesse dado um salto muito grande na minha vida, porque é meio que você perdeu muito tempo na sua vida e agora você tem noção de como você pode agir melhor. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu aconselho todos a entenderem um pouquinho quais os mecanismos, né, de absorção, interpretação e gerenciamento da informação pelo seu cérebro, tá bom? Então, voltando aqui. Dado essa introdução, o que é o pensamento em si, né? O pensamento, ele nada mais é do que uma manifestação. Então, um pensamento consciente é uma manifestação consciente, ou seja, que nós percebemos e damos atenção. Então, é aquilo que a gente consegue parar e a gente percebe que a gente pensou naquilo, certo? E que, basicamente, são resultados, ou seja, essas imagens formadas, os sons formados, as sensações formadas, apenas são resultados do seu cérebro ali, ó, dos seus neurônios, eles acendendo, né? Já viram algumas ressonâncias magnéticas que existem por aí na internet mostrando o funcionamento do cérebro, que quando você está escutando uma música, quando você está tocando um piano, fazendo alguma atividade, estudando, tem áreas do cérebro que elas piscam, né? Elas estão mais ativas. Então, basicamente, quando conceitos no seu cérebro são ativados, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui, ó, uma barra de ouro, certo? E eu estou dando um exemplo para você, falando em barra de ouro, seu cérebro que tem, a parte do seu cérebro que carrega as conexões neurais, que tem as informações, ou seja, estão armazenadas as informações de ouro, né, por exemplo, elas vão piscar, vão ativar. E essa ativação de uma conexão, que é, por exemplo, o sentido ouro, né, é como se tivesse um compartimento que tem o significado de ouro, mas o ouro também está ligado a muitas outras coisas, significados, outros objetos, né? Por exemplo, uma pessoa pode, se eu falar ouro, só falar a palavra, nem mostrar, falar ouro, pense em alguma coisa de ouro. Você pode pensar, o seu cérebro já ter armazenado, por exemplo, um relógio de ouro. Né? Algumas pessoas podem imaginar uma barra de ouro, outras pessoas conseguem imaginar, mais fora da curva, uma chuva de ouro, né? Ou uma mina de ouro. Então, é assim, cada cérebro ele tem ali os seus compartimentos de memória, né? E esses compartimentos de memória, eles estão interligados com outros conceitos. Podem ser frases, podem ser imagens de outras coisas, objetos, podem ser pessoas, podem ser acontecimentos. Então, o nosso cérebro está todo entrelaçado, né? Os conceitos estão entrelaçados. Quanto mais entrelaçamento, né, esse entrelaçamento, essa conjunção de informações diversas, de objetos, conceitos, nomenclaturas, nós damos o nome de neuroplasticidade. Na verdade, a neuroplasticidade nada mais é do que essa criação de conexões que tudo que vai sendo criado vai se expandindo, não é verdade? Então, essa expansão de conexões, né, neurais, de conceitos, vai gerando uma expansão cerebral mesmo, uma expansão física de conexões, e a isso dá-se o nome de neuroplasticidade, ou seja, é como se o seu cérebro, o seu sistema neuronal, ele pudesse se expandir ou se tivesse expandindo o tempo inteiro. Por isso que pessoas mais criativas, elas têm pessoas mais criativas são as pessoas que têm mais áreas diferentes ligadas. Então, é muito importante isso também. Vou falar sobre isso num outro vídeo, porque senão esse vídeo fica muito grande aqui. Mas você entendeu, né? Esse conceito aqui. Então, os nossos compartimentos, quanto mais informações nós temos, mais informações, né, que eu vou consumindo ao longo da vida, o meu cérebro vai criando ali as conexões, interligações, e a partir dessas interligações, o que é que acontece? Meio que ele cria atalhos, pequenos atalhos. Então, é como eu falei, uma barra de ouro, ele já tem um atalho. Se ele entende essa cor dourada,
basicamente para a maioria das pessoas, a cor dourada já se remete ao ouro. Então ele tem um atalho, é como se fosse assim, ó. Se eu vi algo dourado, né, eu vi, automaticamente ele vai no conceito mais forte que tem a ver com dourado, seja a cor propriamente dita, ou seja, o significado de ouro, por exemplo. E é como se isso fosse a porta para os compartimentos que estão atrelados com o ouro, certo? Então, quando nós estamos diante de um conceito ou de algum objeto, de algo que a gente esteja interagindo com os nossos órgãos do sentido, então visão, audição, olfato, paladar e tato, então quando nós interagimos com os nossos sentidos, automaticamente o cérebro vai piscando, né, e meio que abrindo essas portas, as portas para cada coisa. Agora imagina, né, quantas portas o nosso cérebro não está abrindo o tempo todo. É um processamento típico de computador mesmo. Então, eu estou aqui no meu ambiente tem computador, eu estou gravando vídeo, eu estou ativando as áreas do conhecimento, né, todo o conhecimento que eu estou passando para você. Aí tem uma máquina aqui do meu lado, tem o microfone aqui, tem essa barra de ouro, tem livro, tem uma caneca de café. Imagina, tem as informações aqui da minha sala, tem um próprio conceito de sala, tem a cadeira, tem tudo. Então, olha o tanto de coisa que meu cérebro está abrindo conceitos, né? E está, ao mesmo tempo, quando a gente está usando determinados conceitos, ou seja, quando essas portas estão abrindo, elas podem estar também se interagindo. Olha que louco. Os neurônios, eles podem estar se comunicando uns com os outros. Então, por exemplo, digamos que eu tenho neurônios até de um lado para o outro para o cérebro. Isso é meio doido, porque a ligação de um lado do cérebro para o outro é bem pequenininha. Então, olha, e os neurônios, eles passam, eu tenho neurônios muito grandes, é até estranho de entender isso, porque a gente imagina que os neurônios são células muito pequenas, né? Por serem pequenas, microscópicas, a gente imagina que elas são, em extensão, pequenas. Elas são pequenas no sentido de nós vermos. Mas, por exemplo, nós temos neurônios que podem ir da cabeça até a base da coluna. Surgiram alguns estudos recentemente que pode haver um tipo de neurônio que vai... Um só neurônio, por exemplo, uma única célula que pode sair da sua cabeça até a base do seu pé. Isso é meio doido de entender, né? Mas, à medida que a tecnologia vai evoluindo, nós vamos descobrindo mais coisas em relação a isso. Então, por exemplo, os neurônios não estão só no nosso cérebro, eles estão no corpo inteiro. Né? E a gente tem complexos de neurônios, por exemplo, no coração a gente tem um complexo de neurônio com 5 bilhões de neurônios. Olha que louco! Nós temos aproximadamente 5 bilhões de neurônios no nosso coração. E esses neurônios, eles também guardam informação. E o mais legal em relação ao coração, já dando um adendo aqui de informação também, é que o campo eletromagnético, ou seja, quando, por exemplo, as ondas que se expandem a partir do nosso cérebro, elas têm uma dificuldade de ultrapassar o meio, né? Por conta do nosso crânio, né? Então, o crânio, ele protege isso, ele meio que blinda essas ondas, né, ocasionadas pela movimentação, pelas conexões. Ele blinda um pouquinho e por isso que é difícil captar ondas do cérebro muito distantes, né? É uma distância micro. Então, por isso que o EEG, né, o eletrocefalograma, você tem que colar aqui na cabeça as coisas na cabeça e ainda tem que passar um gel, um líquido, né? Um gel, na verdade, para poder criar ali aderir um pouco mais para conseguir captar essas ondas. Agora, o do coração pode chegar até 5 metros. Olha, os neurônios funcionando no seu coração,
essa movimentação, essas conexões, a atividade neuronal que acontece no seu coração pode chegar a 5 metros de distância. E é por isso que o coração ele é um órgão tão importante e por que a humanidade ele sempre liga o coração às relações afetivas, né? O coração é só um órgão, vamos dizer assim, é só mais um órgão que bombeia o sangue, né? Mas por que o coração faz parte de todas as culturas como sendo algo importante? Por que o amor está relacionado ao coração? Não é verdade? Já parou para pensar sobre isso? E aí a gente vê que o próprio funcionamento dos nossos neurônios é como se fosse a mente mesmo, né? A mente, ela tem uma capacidade, aquele funcionamento em termos de eletromagnetismo mesmo, de ondas eletromagnéticas, né? De informação mesmo, de conexão, de frequência, de vibração. O nosso cérebro, o nosso coração, aquilo que acontece conosco pode afetar pessoas até 5 metros de distância. Isso sem contar todas as coisas que vão surgindo em relação à física quântica, que não vamos tocar aqui para não virar pseudociência também, certo? Mas, basicamente, então o pensamento consciente é somente a sua... É uma atenção, é aquilo que você consegue dar atenção para uma porta que se abriu por estímulos sensoriais ou por você esqueci o nome que se dá, ruminando pensamentos, né? É assim que se fala coloquialmente, ruminando pensamentos. Então, quando você está ruminando pensamentos, você está viajando, você está preocupado com alguma coisa, né? Imagens vão aparecendo, né? Você conscientemente está pensando em algo. Né? Você está preocupado com a conta para pagar, você está preocupado com a pessoa que está doente, da sua família, você está preocupado com coisas que não existem. Não é verdade? Você está apaixonado, sonhando com a pessoa. E o que é que você está fazendo? Você está dando atenção a uma pequena parcela de portas ou de lampejos que estão acontecendo no seu cérebro. Então, basicamente é isso. Né? Nós só conseguimos prestar atenção numa fração muito pequena do que acontece o tempo inteiro com o nosso cérebro. Basicamente. Então, um pensamento é isso. Agora, se o pensamento é uma parcela muito pequena de todas as portas que estão se abrindo, e você é um ser muito complexo, o pensamento inconsciente, ele é o restante do processo. Então, não necessariamente é um pensamento que você dá atenção, mas são processamentos cerebrais, são conexões cerebrais sendo ativadas e toda vez, bota isso na sua cabeça, toda conexão neural ativada, ela sempre é ativada, ou seja, para haver conexão é preciso neurotransmissores. Neurotransmissores são hormônios que carregam informação. Então, quando há neurotransmissores envolvidos, há sempre alteração hormonal fisiológica, né? Já é fisiológica por natureza. Há uma alteração hormonal. E isso quer dizer o quê? Todas as emoções, elas são alterações hormonais ocasionadas por informações que são passadas pelos neurotransmissores. Então, basicamente, é o seguinte. Vou de novo abrir a porta do ouro. Trouxe o ouro aqui. Pá, dourado, ouro, certo? Abriu a porta, abriu uma comporta, né? Instalou, brilhou uma conexão ou as conexões relacionadas ao ouro no seu cérebro, ok? Quando isso acontece, para que haja essas conexões neurais, é preciso haver os neurotransmissores. Uma própria conexão ela já acontece, a sinapse, né, que é a comunicação entre as células nervosas, entre os neurônios, a sinapse é a passagem dos neurotransmissores,
ok? Então, alguém tem que produzir esses neurotransmissores e esses neurotransmissores passam uma informação e toda vez que uma informação é interpretada, há uma reação. Então, por exemplo, ouro. Ouro pode significar riqueza para a maior parte das pessoas, não é verdade? Então, só de eu estar aqui com essa barra de ouro na sua frente, ou mostrando para você, mesmo que eu não falasse nada, ou seja, se eu só tivesse com essa barra de ouro aqui, ó, seu cérebro já foi ativado, essa porta do ouro já foi aberta, neurotransmissores já tiveram que ser produzidos para entrar em ação, conexões neurais piscaram aí e essas conexões neurais tiveram reação física em você, alteraram suas emoções. Agora, tem algumas coisas, a maior parte delas, a grande parte delas, não vai gerar uma alteração emocional considerável. Mas há uma alteração emocional. Então, 100% do tempo você está pensando. 100% do tempo. São milhões, bilhões, trilhões de pensamentos todos os dias. Ok? Por quê? Porque tudo que você interage com seus órgãos do sentido ou até com a sua consciência, pensando ativamente, você está abrindo portas. Pensar no ouro e ver o ouro é praticamente a mesma coisa para o seu cérebro. A porta do ouro vai piscar ou vai abrir. As conexões vão piscar ou vão abrir. Tudo bem? Então, tudo que pisca, tudo que acontece fora da sua observação, fora da sua atenção, são pensamentos inconscientes, que são os processamentos cerebrais. Já aquilo que você dá atenção, que é a menor parte, são os pensamentos conscientes. Ponto final. Essa é a diferença. Aí é que vem. Os seus pensamentos conscientes, eles são sempre, grava isso também que é muito importante para você entender a reprogramação mental. Seus pensamentos conscientes sempre são um reflexo dos seus pensamentos inconscientes. Então, como o seu cérebro está processando o tempo inteiro essas informações, bilhões, trilhões de informações, automaticamente ele está ligando e desligando, interpretando e gerenciando o que acontece com a sua biologia, com as suas emoções. E é a partir desse gerenciamento que ele meio que ele lhe mostra aquilo que tem mais influência nesse momento, ou seja, que a maior porta deste momento, ou a porta mais movimentada, mais ativa do seu momento atual, do seu presente. Então, os pensamentos que aparecem na minha mente, então os pensamentos conscientes e que eu fico dando atenção e ruminando, eles são frutos da minha programação cerebral. Então, basicamente, é assim. Uma pessoa que os órgãos do sentido dela, ou seja, todas as interações interpessoais, todas as interações, o que a pessoa assiste, ouve, sente, vivencia na vida, conversa, fala, tudo isso vai entrando no seu cérebro, tudo isso vai entrando como informação. Aquilo que já estava gravado, mais essas informações,
são processamentos cerebrais, conexão, desconexão, mudança de conceito. Ele joga fora algumas coisas, mantém outras. A ideia é manter você no estado, sempre no mesmo estado. Sempre, ó. A ideia, o teu cérebro, ele já vem programado de fábrica para você se manter em equilíbrio. Ele tenta manter você em equilíbrio o tempo todo. Então, é por isso que é muito difícil você mudar os seus hábitos, é muito difícil você mudar a forma como você pensa, é muito difícil você sair da inércia e iniciar algo, porque você precisa combater o que a natureza determina, que é você se manter estável. Por exemplo, coisas que são bem triviais. O seu cérebro está o tempo todo processando informações para tentar manter o seu coração batendo num ritmo estável. Então eu estou me mexendo aqui, a tendência é que meu coração bata mais rápido, mas o meu cérebro está tentando fazer um meio do meu coração bater mais devagar. Então puxar mais ar, talvez a minha respiração ficar mais longa. Então ele está fazendo tudo isso de maneira automática. A temperatura, tem um ar-condicionado aqui, tá frio. Ele está tentando o tempo todo manter a minha temperatura em 36 graus. Então, a temperatura está esfriando cá, ele está aquecendo de algum modo. Ele está ativando, né, estruturas que façam o meu corpo se aquecer. Já se eu estou no calor, ele está ativando o tempo todo estruturas que façam o meu corpo resfriar. Né? Então, o tempo inteiro, o teu cérebro está processando informações do meio. Então, tudo isso é informação. Ó, temperatura baixando, aumentando. Né? Ele não entende temperatura, não entende os conceitos humanos. Ele só entende o que é a simbologia ou o que acontece, as interações. Então, temperatura está baixando, ele faz a minha temperatura aumentar. De um modo que a gente não veja. Né? Então, se eu estou em 36 graus e meu corpo está em 36 graus, eu estou equilibrado. Agora, se eu estou em 25 graus, o meu corpo, para ficar em 36 graus, tem algo que tem que compensar, não é verdade? Então, ó, tem que estar no meio. Né? Então, se eu tenho uma diferença, por exemplo, se era para eu ficar em 100 graus, né? E eu estou a 90 graus, eu estou em 90 graus, tecnicamente, tem algo por dentro o tempo inteiro, né, criando 10 graus para cima. Ou seja, um maçarico ligado que a gente não vê. Olha que doido. Né? Tem estruturas funcionando para aumentar a temperatura. Podem ser células, podem ser, sabe, dentro da queima de calórica, sabe? Então, tem alguma coisa funcionando para que a temperatura fique no equilíbrio. Então, o externo com o interno se equilibrando. Então, para tudo na vida é assim. Se você está muito feliz hoje, você passou uma manhã maravilhosa com êxtase, com extrema felicidade, pode ter certeza que seu cérebro está criando algo, ele está processando informações e dizendo, tem excesso de felicidade aqui, tem excesso de euforia, eu preciso equilibrar porque isso aqui pode ser perigoso, pode tirar esse indivíduo da homeostase. O nome disso é homeostase, inclusive. Então, o que acontece? O seu cérebro ele vai lá e cria situações de estresse para equilibrar. Aí, quando ele está equilibrado, para ele, tá tudo bem. Para você ficou triste, irritado e se questionando, por que eu fiquei irritado hoje num dia tão feliz, né? Comecei meu dia tão bem. Né? Então, é por isso que determinadas coisas demandam... A gente não pode viver somente na felicidade. Aí a gente tem que compensar. Então, por exemplo, por isso que depois de um grande esforço vem uma grande felicidade ou uma grande satisfação. Justamente porque esforço, estresse demais, cortisol demais, o corpo precisa contrabalancear. O que ele faz? A sua programação, ele faz o seguinte, olha, eu preciso dar uma injetada de endorfina aqui, de dopamina, de serotonina. Então o que acontece? Depois de uma maratona, a pessoa tem um pico ali de felicidade, de êxtase, na verdade. Por isso que o exercício físico é tão importante. Você sofre para ser feliz. Por isso que o exercício físico é uma
É o melhor remédio, por exemplo, para quem tem depressão, para quem tem crise de pânico, porque a crise de pânico é o contrário. A depressão é o contrário. Então eu tenho um excesso. Então, só que o corpo, a uma pessoa com depressão há muito tempo, que já é crônico, ou seja, é como se o corpo já acostumasse àquele estado. E é por isso que a gente nunca deve aceitar por muito tempo estados sociais, ou seja, estados humanos, né, fisiológicos. Esses estados eles não podem se perdurar muito, mas é o que acontece com muitas pessoas. A maioria das pessoas às vezes passa a maior parte do tempo no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas, tem os mesmos problemas, seguindo. Isso é programação. Então, se a sua programação, você não morreu, ficou ali, mesmo que a sua vida seja um caos, você esteja pobre, você esteja, sei lá, doente, mas se você não está morrendo, você está se mantendo ali, o seu cérebro não quer te tirar dali. Nem para mais, nem para menos, por incrível que pareça. Só que aí a nossa percepção consciente, né, as nossas interações, que a gente reflete, a gente não entende, pô, por que eu tenho que sofrer tanto, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? É muita pergunta de porquê, mas a verdade é que o teu cérebro não está nem aí, ele só quer te manter vivo e quer que você cumpra as suas obrigações como animal. A verdade é essa, né? É um animal social, mas é um animal, ok? Então, a programação mental, ela determina os seus resultados. Simplesmente assim. Então, você olha para a sua vida e faz uma análise criteriosa da sua vida. Fiz uma análise criteriosa da minha vida. Meu Deus, a minha vida social, como é que ela tá? Já há tempos, né? Olhando assim, como é que a minha vida tá? Qual é a média da minha vida social? Tá uma merda? Tá ótimo? Tá maravilhoso? Eu tenho amigos, eu me divirto muito, todo final de semana eu tô, sei lá, no futebol, eu pratico esporte, faço parte de um grupo de amigos e tô ali sempre, ok, minha vida social tá boa, com minha família tá funcionando, tá ótimo. Mas tá há muito tempo? Tá. Só que esse tá há muito tempo é bom pra mim? Eu quero mudar? Não quero mudar. Então, ok, tudo bem. Ah, mas e a minha vida financeira? Tô sempre abaixo, eu só tô sempre devendo, nunca saio das dívidas, às vezes até eu ganho dinheiro, o dinheiro vai todo embora. Às vezes a pessoa tá devendo, sei lá, 50 mil reais, recebe 60 mil reais de presente, ganha na loteria 60 mil reais, e esse cidadão ainda consegue continuar endividado, e às vezes dever até mais, depois de receber o dinheiro. Por que isso? Porque o seu cérebro meio que ele tem uma programação de lhe manter na mesma zona. E quando você... Aí é que tá. Quando você recebe uma coisa inesperada, do nada, vem... Que você tem um pico de diferença, ele vai jogar um pico de diferença para baixo, ele vai tentar equilibrar. Aí vai fazer você fazer loucuras. Ele mesmo comanda você o tempo todo. Por quê? Porque a sua programação é quem influencia os seus pensamentos conscientes, as suas atitudes, inclusive. Então, o que é a minha programação definindo a minha atitude? Vou dar um exemplo. Voltar ao exemplo que eu comecei a dar no início. Digamos que tem duas pessoas como duas versões minhas, certo? Clones. Então, eu sou eu. Na Avenida Paulista, eu nunca vi o meu clone, nunca tive com ele, não estou vendo, é como se fosse realidade paralela, estamos no mesmo lugar, mas a gente não está se vendo, certo? O que é que acontece? Um clone, que tem tudo igual, DNA tem tudo, um clone viveu, sei lá, num ambiente caótico, de guerra, numa favela, enfim, numa favela. Já o outro viveu em Alphaville, certo? Criações diferentes, conexões neurais diferentes, vivências e convivências, experiências, aprendizados, estudos, tudo diferente. E estamos aqui um do lado do outro na Avenida Paulista esperando o sinal abrir, a sinaleira abrir. E do outro lado, na Avenida Paulista acontece muita coisa, né? Na Avenida Paulista do outro lado tem oportunidades de empreendimento, de emprego, tem inovações e também tem pessoas
pessoas querendo assaltar outras pessoas, né? Trombadinhas, alguém com comportamento estranho. O que é que acontece? A programação cerebral, o programa cerebral do cara, né? Daquele clone que viveu num ambiente caótico, ele vai direcionar os pensamentos e as percepções conscientes daquele indivíduo para ou em prol da realidade que para ele é a realidade. Então, aquela pessoa, o clone da favela, vai observar, vai ficar atento mais a condições de assalto, jamais vai enxergar oportunidades de empreendimento, de emprego, porque ele está vendo, percebendo, o cérebro dele está percebendo, está direcionando, está dando só o direcionamento para aquelas coisas que tem a ver com a realidade que ele tem na sua programação. Já o outro nem percebe essas condições de assalto, nem consegue perceber, é um ingênuo, né, no meio da Avenida Paulista, mas que está deslumbrado com as oportunidades, talvez, de negócios ou de... Consegue perceber? Então, a programação é quem determina a visão, a audição, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você tem mais apreço, que não tem, as oportunidades que você vai ter, o direcionamento que você vai ter, onde você vai chegar, o que você vai fazer, como você vai reagir diante de tal situação. Aquele indivíduo que morou na favela, ele já pode saber a linguagem da favela, por exemplo. Ele pode ter já na sua programação a linguagem da favela. Aí, digamos que os dois vão lá na frente e aí tem uma situação de assalto, que os dois vão ser assaltados na mesma hora. O cara da favela sabe até linguajar e pode reagir de uma forma. Já o outro cara reage de outra forma. Ação e reação, pensamento, consciência, o que é que eu vou fazer, como que eu vou reagir, o que é que eu vou falar, né? O medo, o tamanho do medo que aquilo vai acontecer. Então, basicamente, aquilo que a gente acha que é livre-arbítrio, basicamente nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa programação, ou seja, como o nosso cérebro se programa diante daquilo que eu recebo todos os dias de informação e ele vai processando, é que determina o que eu penso, as minhas intuições, as minhas ações e, obviamente, os meus resultados. Aí, por que a programação, né, mudar a sua programação, e isso é possível, graças a Deus isso é possível, mudar a sua programação muda automaticamente os seus resultados. Por quê? Porque digamos que você é uma pessoa que tem 200 quilos. A sua programação é de uma pessoa gorda. Não é só a sua fisiologia. Sua fisiologia, ela é resíduo da sua programação também. Então não é sobre seu pensamento. Entende? Então, quando a gente vai tratar de programação, a gente não pode dizer, mude seus pensamentos. Pense positivo, por isso que o pensamento positivo não funciona. O pensamento positivo é contra conexões neurais fortes no seu cérebro. Então, se eu ficar só tentando, forçando o pensamento positivo, a não ser que eu reprograme, se eu ficar só pensando positivo, tentando pensar positivo, mas a verdade é que é assim, ó, eu tô diante de um assalto, eu tô em pânico, a pessoa vai me dizer, pense positivo, vai dar tudo certo. O seu cérebro está em pânico, você não consegue pensar positivo. Você pode até ficar forçando e querendo externar a positividade, mas na verdade, na essência, você está, travado, né? Então, por que é tão importante entender reprogramação mental e que você consegue fazer isso com a caneta e um papel? Você consegue fazer isso parando uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez no mês, uma vez no ano pode acontecer.
para quem já está mais consciente e quem faz sempre, né? É quem pega o hábito de fazer reprogramação mental, que é algo, é até muito simples. É até muito simples. É como se eu fizesse basicamente, eu pego esse papel aqui, né? Não tem uma caneta, cara, tem um lápis aqui. Eu pego esse papel aqui, certo? Eu posso pegar um papel, e você também pode pegar o seu papel, para fazer uma reprogramação mental agora, aqui nesse vídeo, e você entender o contexto, né? Por exemplo, você pode pensar algo da seguinte questão. Pega o ouro, vamos pegar o exemplo do ouro, certo? O ouro. O exemplo do ouro. O que o ouro, você pega um papel e bota assim, ó, ouro, só escreve ouro, ou você escreve a frase toda, o que o ouro significa para mim. Você pega o que o ouro significa para mim. Muito fácil, né? Ok. Mas você não vai só fazer isso, né? Você vai realmente pensar sobre isso e sentir, porque a linguagem do seu subconsciente sempre vem assim, ó, muito rápido. O que o ouro significa para mim? A resposta vem na sua mente imediatamente. Por exemplo, pode aparecer para algumas pessoas uma resposta assim bem clara, coisa de rico. Pode aparecer para outras pessoas coisas de gente idiota. Para algumas pessoas, nada. Essa é a primeira coisa. O que o ouro significa para mim? Aí eu vou lá e anoto. Por exemplo, ouro para mim significa prosperidade. Esse é um significado, ou seja, é como se eu abrisse a porta dos conceitos de prosperidade. Só de eu ver o ouro, meu cérebro abriu a porta. Prosperidade. E se eu der atenção e entrar pelaquela porta, ou seja, conscientemente, como eu estou fazendo aqui agora, certo? Então, eu, sem pensar, só isso aqui está na minha mesa, a porta está aberta. Ou seja, o meu cérebro está com aquilo ativado. E isso está me influenciando de alguma forma. Está influenciando o que eu falo, o que eu me expresso. Ou seja, tudo que está no ambiente está influenciando como o meu cérebro traz as informações para que eu interaja com aquele ambiente. Olha que louco isso, né? Ok, mas quando eu dou atenção àquilo, ou seja, aqui eu estou dando atenção. Então eu abri a porta do ouro, perguntei sobre o ouro para mim mesmo, e daqui eu já tenho uma informação, prosperidade. Só que assim, neurotransmissores alteram o quê? O estado hormonal. São hormônios. E eu falei no início que o estado hormonal, ele determina ou influencia o estado emocional. Ou seja, tudo que meu cérebro interage, todas as portas, todas as conexões neurais, tem algum tipo de emoção envolvida. Algumas emoções são bem fraquinhas, mas sempre tem. Por quê? Porque os neurotransmissores são como carimbos. As emoções são carimbos das conexões. E, por exemplo, o neurotransmissor endorfina te deixa leve, tranquilo. Então é assim, se o meu cérebro guardou esse conceito que o ouro houve um processamento cerebral do ouro que gerou endorfina, ele se conectou com outras conexões que tinham a ver com endorfina, então o ouro libera endorfina. Aí é como se a primeira vez que eu tive contato com ouro, meu cérebro catalogou aquilo e gravou como uma conexão neural, ele grava com o quê? É como se ele desse uma carimbada de endorfina. Então, olha que doido. Aí, então, a primeira coisa, abriu a porta da prosperidade aqui pra mim. Não sei pra você, se você tá fazendo. O que acontece?
eu vou para o segundo nível, que é perguntar como me sinto quando eu penso em ouro, como eu me sinto. E aí eu tento sentir emoção. Por exemplo, se ele abriu a porta da prosperidade, a tendência é que eu me sinta bem. Então eu me senti bem. Aí eu faço perguntas assim: e se eu tivesse muito ouro? E se eu fosse de ouro? Ou seja, para estimular o quê? A imaginação consciente. Ou seja, eu estou entrando na porta e aí estou acessando os arquivos do meu cérebro. Eu conscientemente estou acessando os meus arquivos cerebrais. Então o ouro é uma coisa boa, ok? Beleza. Então eu já sei que para mim eu me senti bem, me senti próspero, ok. Então o ouro é uma coisa que influencia a mim positivamente, sim ou não? Olha que legal. Gente, puta merda, isso aqui é uma aula. Isso aqui é curso. Deixa o like, deixa um comentário, comenta o que você entendeu, o que você não entendeu. Por favor, nunca te pedi nada. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha com as pessoas que você ama, que vão se interessar por esse assunto e vamos seguir juntos aqui, beleza? Mas voltando aqui. Então, ouro eu já sei. Aí o que acontece? Coisas boas que me influenciam inconscientemente, que abrem portas, porque eu quero o quê? Portas abertas da melhor qualidade possível. Eu quero essas portas abertas. A isso nós chamamos de arquétipos. Tema para outro vídeo. Então, o ouro para mim é um arquétipo que me dá a sensação de prosperidade, que libera transmissores de prosperidade, que tem a ver com prosperidade, né? Que vão tornar o meu estado emocional que tem a ver com prosperidade. Então, tranquilidade, felicidade, enfim, certo? Só que o que acontece? Ouro, ok. Ouro é beleza. Agora vamos pegar algo ruim, né? Porque eu não quero reprogramar aquilo que é bom. Eu quero reprogramar aquilo que é ruim. Então, exemplo. Digamos que... Puxa, aqui não tem nada... Não tem nada que seja ruim aqui na minha frente. Ah, isso aqui, ó. É um resto. É lixo, certo? Lixo de material. Pronto. Isso aqui é lixo de material. Eu olhei aqui e percebi. Eu estava procurando, né? Eu estava procurando. Se eu estava procurando e isso me chamou a atenção, eu estava procurando algo negativo, significa o quê? Que isso também, lixo, resto, tem um significado, não é verdade? Qual é o significado? Aí eu vou. Restos, aí eu vou botar aqui, ó. Digamos que isso lhe incomoda muito. Eu tive que procurar algo aqui, mas digamos que você olha para ao seu redor, ou coisas que já são bem latentes na sua vida mesmo, que são negativas, ruins, pode ser pessoas, inclusive. Você vai botar aqui, ó. Então, eu vou botar aqui o restos na minha mesa. Olha lá, ó, botei no centro do papel aqui, ó, restos na minha mesa, certo? E eu vou pensar, o que é que eu penso sobre resto na minha mesa? Bagunça. Foi a primeira coisa que meu cérebro trouxe, bagunça. Aí quer ver uma coisa legal? Bagunça, certo? Se eu ficar ainda perguntando o que é mais, vai aparecer mais. Por quê? Bagunça está conectado com outras coisas, com lixo. Aqui, ó, lixo, vai aparecer o lixo. Sujeira, ó, sujeira. Porcaria. Sabe por que esses conceitos estão aparecendo? Porque no meu cérebro está tudo interligado, ou seja, meu cérebro tem um conceito que é a porta, tem portas, e essas portas abrem ali as lacunas e a gente vai ver as interligações. Então eu posso extrair um monte de informação, certo? Ok, aí eu tenho aqui sujeira, bagunça, lixo. Aí porcaria, isso aqui tudo é ruim, né? Não é ruim? Aí o que é que acontece? O que é a reprogramação para você entender?
Isso aqui, qual o sentimento que eu tenho quando eu estou diante disso? Nojo. 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 Meu nojo. É a emoção. Nojo. Que, por sinal, uma das emoções mais fortes é o nojo. Que é extremamente protetora. O nojo impede você de encostar na coisa. Então, se você tem nojo do dinheiro, por exemplo, se você na sua programação eu tenho nojo do dinheiro, você certamente deve estar passando por situações muito complicadas. Eu tenho nojo de pegar na cédula de dinheiro. É a porta dinheiro. Porta dinheiro tá interligado com com nojo, é uma emoção muito forte. Nojo do dinheiro, esse conceito de nojo não é só pela cédula, é por todo o conceito que tem por trás e todas as conexões neurais que tem a ver com aquela porta. Tem que prestar atenção nisso, certo? Então tem nojo, ok. Aí é assim. Quando eu estou com nojo, eu tenho o quê? Vontade de sair. Veio na minha cabeça. Vontade de sair. De afastar. Então, sabe quando você está com a mesa bagunçada, com o seu quarto bagunçado, você não está conseguindo se concentrar. Eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Hoje está horrível, não estou conseguindo me concentrar, estou procrastinando. O que acontece? O pensamento tá horrível, estou procrastinando. As ações, a ação, não vou trabalhar, não vou fazer, não vou prosperar, não vou seguir. Por quê? Aí quando você vai olhar o seu ambiente, o ambiente que você está, para o seu cérebro, então isso é importante dizer, para a sua programação, tá cheio de elementos, pode ser você ter ativado antes, então você pode ter brigado no trânsito, brigado com sua esposa, pode estar passando por uma situação financeira, então tem a ver também, porque você abriu as portas ali durante o dia, né? Logo pela manhã, abriu as portas ruins, você vai chegar no seu ambiente de trabalho. Então, às vezes, não tem nem necessariamente relação com o ambiente que você está naquele momento físico, mas é o ambiente mental. Lembra que eu falei? Tanto as suas interações físicas, né, sensoriais, quanto o seu ambiente, ou seja, aquele que você já está dando atenção, certo? Mas, como o ambiente ele influencia muito, então isso daqui tá me gerando alterações emocionais que eu não percebo, não estou chorando, não estou muito triste, mas eu estou querendo sair daqui. Em algum nível. Então, o ouro tá me deixando aqui, mas isso daqui tá querendo me tirar daqui. Ou seja, se eu tenho um ambiente que tá mais propício a me deixar aqui e produzir, isso daqui vai se tornar mais irrelevante. Mas, se eu passo a ter consciência disso, eu vou me policiando e eu vou entendendo. Olha, aí entra o meu livre-arbítrio, é o que eu posso fazer. Eu tenho consciência disso? Tenho. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar isso daqui e vou jogar no lixo. Joguei no lixo. Certo? Tá aqui. Ah, tem esse papelzinho aqui. Aí agora, ó, meu cérebro começa a olhar todo o lixo. Aí tem esse papelzinho. Aí eu vou lá, vou jogar no lixo. Acabou. Minha mesa tá cheia de papel aqui, ó. Que eu fico escrevendo aqui, tá cheia de papel. Já me chamou a atenção. Ou seja, por quê? Porque eu estou abrindo as portas, as lacunas, as conexões neurais e elas estão entrelaçadas. Então eu começo a ver que tá uma bagunça grande na minha mesa. Então eu já quero jogar coisas no lixo ou fazer. Então, ok, essa é a minha programação. A programação determina que eu tenho nojo. Nojo é uma emoção de repulsa e aquilo que eu quero expulsar, eu quero jogar fora, não é verdade? Quero tirar da minha vida. Ou eu quero me retirar. Mas esse sentimento não é bom no lugar que eu trabalho, não é verdade? Aí o que é a reprogramação? O que é a reprogramação? Reprogramação não é só entender. Reprogramação é mudar isso. Então, eu vou pensar, bom, é assim que eu me sinto? É assim que eu me sinto. Aí,
Como que eu faço a reprogramação? Olha, na prática aqui, eu sei que não é fácil pegar tudo isso que eu falei, juntar tudo da noite pro dia. Eu tenho 20 anos estudando isso praticamente. Não é fácil, né? Mas já começa a abrir sua mente, vai juntando com outros vídeos, né? E aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça e quem sabe em breve você vai estar conseguindo fazer a sua reprogramação mental sozinho, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, acabei de ter essa concepção e essa concepção eu percebi o seguinte, que lixo faz me afastar. Aí eu penso, eu quero mudar isso ou não? E aí, é uma decisão importante que eu preciso saber, né? Eu quero mudar que o lixo ou a bagunça façam bem para mim? Pode ser uma coisa boa, mas pode me tornar uma pessoa porca. O lixo para as pessoas. Eu tenho um primo que ele consegue viver no lixo mesmo. No lixo. O quarto dele, a casa, é um lixo. É um lixo. Ele é sujo, fede, não faz a barba, come, deixa restos lá, dá formiga, ele dorme no meio da formiga. Essa pessoa tem a mesma programação que a minha? Não. Para ele, sujeira, o cérebro dele interpreta a sujeira como sendo algo normal, natural. Ou seja, em algum momento houve uma programação que foge ao normal, que o cérebro dele mudou. Ó, o lixo que é ruim, agora para mim ele é bom, me acolhe. Aí eu vou pensar, eu quero isso para minha vida? Não, né? Mas eu posso pensar sobre lixos simples na minha mesa. Lixos simples na minha mesa. Então, por exemplo, aí eu começo a questionar o meu cérebro. Eu penso assim, lixos simples. Aí eu vou conectando aqui, ó, botando setas, fazendo um mapa mental. Aqui, por exemplo, eu botei lixos simples, né? Comecei a questionar o meu cérebro. Lixos simples, aí eu vou falar sobre os lixos simples. Papéis, final de corte, que mais? Enfim, bandagens, botar bandagens perdidas. Eu vou questionar o seguinte, eu vou mudar o conceito sobre isso daqui da seguinte forma, conversando comigo mesmo. Será que realmente eu preciso ter nojo, parar ou querer ficar saindo quando eu estou diante disso na minha mesa? Faz sentido eu não trabalhar a 100% porque tem isso aqui na minha mesa? O meu cérebro respondeu, você pensa sobre isso, certo? Quando eu falo meu cérebro responde, você pensa, a segunda voz. Todo mundo tem essa segunda voz, né? A resposta que veio é não. Aí eu começo a questionar o não, por exemplo. Não. Então, assim, se não faz sentido eu parar ou não performar porque tem alguns lixinhos aqui na minha mesa, como que eu devo agir agora em relação a isso? Eu jogo no lixo. Pronto. Jogo no lixo. Ao invés de deixar. Só de eu pensar isso, escrever, colocar conscientemente tudo que eu faço de maneira consciente e que eu estou refletindo sobre minha vida, pensando sobre e criando novos conceitos, eu estou recriando conexões neurais. Algumas, como eu falei, os neurotransmissores são carimbos da memória da programação. Algumas têm ligação afetiva forte, porque tem neurotransmissores, é como se fosse muito neurotransmissor envolvido, né? Uma carga muito alta estava circulante, né?
que são as situações de medo, de nojo, né? De amor. São coisas que têm ligações fortes, coisas que eu fiz a vida inteira, conceitos que eu recebi a vida inteira, que foram sendo reforçados, tal como religiosidade, tal como amor pela mãe e pelo pai, tal como o que é certo e o que é errado, tal como uma série de coisas. Tudo é reprogramável, tudo, mas tem coisas que vão demorar mais tempo, vão dar mais trabalho e requerem mudanças significativas a ver com emoções, certo? Então aqui, digamos que eu já pensei sobre. Aí se eu quiser agora, se eu quiser tornar isso muito forte, eu vou para imaginação ativa com a indução da liberação de neurotransmissores, ou seja, com indução de emoção. Olha que doido. A reprogramação mental ela é feita assim, de forma profissional. Então, por exemplo, o que é que eu posso fazer? Primeiro que eu tenho que ativar o meu cérebro e fazer ele... Eu preciso ativar os dois hemisférios, porque ativando os dois hemisférios é como se eu abrisse a lacuna para gravação de memórias. Isso também é um tema para um outro vídeo, certo? Isso acontece no sono REM. Já tem 1 hora de vídeo. 1 hora. Mas eu acho que está valendo a pena. Então, preste atenção. Então, se meu cérebro, ele tá aqui, ó, eu quero ativar os dois hemisférios e eu quero ser mais efetivo na minha gravação do novo conceito, eu vou ativar aqui, ó, por exemplo, quando eu faço isso, ó, trocado um lado pelo outro, lado direito meu cérebro está acostumado, lado direito, lado esquerdo ele está acostumado. Quando eu faço o cruzamento e eu faço esses toques aqui, ó, os dois lados do cérebro estão sendo ativados, só que por conta como é que chama? Desse cruzamento aqui, eu estou meio que bugando meu cérebro e ele está entrando num estado delta de ondas cerebrais que são ondas delta, que normalmente a gente só alcança em estados de extremo relaxamento, concentração e no sono REM principalmente. Então quando eu faço isso, eu tenho um aumento das minhas ondas delta e eu acabo entrando num estado um pouco mais que permite a gravação de novos conceitos, a neuroplasticidade. Então, quando eu faço isso aqui, ó, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar sobre esse novo conceito com outra emoção que não seja nojo. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu tô trabalhando muito feliz, mesmo vendo lixo na minha mesa, eu tô trabalhando muito feliz e sendo produtivo. E me vejo pegando lixo e falando assim, vou ficar melhor ainda tirando isso daqui e jogando no lixo. Então o que é que eu faço? Eu entro num estado, eu começo a ativar aqui, que me torna até com uma capacidade maior de imaginação, mais concentração, né, por conta das ondas delta, porque é delta, é alfa, é teta sendo ativado ali, então são ondas com um padrão de ondas no qual você vai atingindo níveis de relaxamento e introspecção maiores. Então só basta fechar o olho, pensar nesse conceito aqui e jogar aqui, ó, a imaginação ativa. Eu posso falar e imaginar, fica melhor, porque quando eu falo, eu estou eu estou falando, tem um tato envolvido, né? Porque a boca está se mexendo, tem pele na boca, tem tudo, né? Eu tenho um tato envolvido, tem o falar e o ouvir, né? Eu estou emitindo o som e estou ouvindo o som também, não é verdade? Estou imaginando, estou ouvindo, estou imaginando, estou sentindo, não é verdade? Talvez só não esteja sentindo o cheiro, ok? Então, eu começo a jogar aqui, ó, eu me imaginando trabalhando muito bem, gravando vídeo e tal. E ao invés de eu ter nojo dos papéis, eu estou vendo os papéis na minha mesa, na minha imaginação, continuo batendo aqui, dando esses estímulos aqui bilaterais, e eu estou me sentindo feliz e trabalhando naquela imaginação, vendo os papéis, e só pegando os papéis e jogando na lixeira como se eu estivesse jogando um basquete, brincando com eles, e continuo feliz da vida trabalhando. É assim, aí eu afirmo mesmo, a afirmação, é assim que eu
que eu trabalho, é quando eu estou diante de pequenos lixos, né? Assim, é assim que eu me sinto, diante de lixo. E acabou. Eu me sinto assim, gerou uma emoção positiva, estou querendo rir, você está vendo minha cara aqui de sorriso, porque eu consigo imaginar já de forma mais ativa, né? Treino, meditação e tudo. Consigo imaginar. Pronto. O que aconteceu aqui? Eu ativei a área cerebral, abri a porta, entrei na porta, investiguei o que tinha ali de conexão neural, percebi o sentimento que eu tinha, senti o sentimento de nojo, né? Entendi o conceito por trás do nojo relacionado ao lixo, né? E o que foi que eu fiz? Eu estava lá dentro e falei, ó, vou arrumar essa bagunça, não é assim que eu quero pensar mais não, é dessa forma aqui. Acabou? Olha que louco. Aí teu cérebro aqui está fritando, os teus neurônios eles estão trabalhando de uma maneira absurda. Estão quebrando, algumas conexões estão sendo quebradas, outras estão sendo feitas, novos conceitos. Eu peguei aqui agora e abri porta de felicidade, de trabalho, de prosperidade na minha imaginação. Do basquete, abri tudo isso. Né? Esporte para frente, abri tudo isso e fui e configurei de novo. Então, o que é que acontece? Quando eu for dormir hoje, eu fiz isso aqui agora, o meu cérebro está trabalhando. Quando eu dormir, por isso que é importante o sono, meu cérebro vai investigar tudo o que aconteceu durante o dia, as minhas interações, os conceitos, e vai analisar o que foi que aconteceu de alteração, e aí ele decide se essas alterações são perigosas ou não, se vão mudar muito a minha realidade ou não. Se ele decidir que são perigosas, normalmente ele vai interromper o sono REM para determinadas reprogramações. Então muita gente reporta sobre isso, né? Fala assim, eu acordei a noite inteira, eu não consegui dormir, eu começava a dormir, acordava e não dormia mais, tinha pesadelo, porque o seu cérebro ele bugou, opa, tentaram mexer aqui na minha organização? Não, aqui não. Já outras coisas sim. Então, para alguns conceitos que não são tão fortes, a gente consegue, às vezes, só num exercício como esse. Para outros, precisamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos, 2 vezes no dia, averiguar, investigar. E como é que investiga, Dan? Simples assim. Amanhã eu vou chegar aqui e vou analisar o que é que eu acho sobre restos na minha mesa. Se o pensamento vier, o pensamento do basquete, que eu me sinto bem, tá tudo bem, só vou jogar no lixo, ok, posso ticar aqui e dizer, reprogramação feita para isso. Não preciso mais me preocupar. Quando eu estiver diante de lixo na minha mesa, só vai me dar essa sensação, vai abrir essas portas, o lixo vai abrir portas, mas que porta que ele vai abrir? Porta agora de jogar no lixo, de trabalhar bem, ou seja, eu transformei algo negativo em algo positivo. Isso funciona muito bem, não precisa de um hipnoterapeuta fazendo com você, precisa obviamente de técnicas, aqui é mais simples, como mas fazer com acompanhamento, fazer com direcionamento, entender sobre isso, entender sobre esses conceitos, eu entendo que não é tão fácil assim, não é para qualquer um da noite para o dia, só a partir de um único vídeo aqui, de um único curso aqui, né, praticamente. Mas isso é reprogramar o seu cérebro, né? E dentro desse conceito tem muitas coisas, tem como que eu realmente percebo a programação, né? O que é que eu posso prestar atenção, o que é que eu devo reprogramar e não devo reprogramar, o que pode ser perigoso, por exemplo, eu não posso mexer muito nos meus medos, porque o medo é uma coisa necessária, eu não posso me tornar uma pessoa sem medo, então eu não vou ficar reprogramando todo o medo que eu tenho, né? Eu não posso reprogramar todo o nojo que eu tenho, eu não posso reprogramar o nojo que eu tenho por cobra, por aranhas peçonhentas. Se uma pessoa que tem fobia a aranha, qualquer aranha faz a pessoa sair pulando, né? Aí tem que reprogramar. Mas se eu só não quero encostar na aranha, pô, isso pra mim é maravilhoso. Sabe? Agora, se eu tenho nojo do dinheiro, se eu faço isso aqui para as pessoas, eu jogo no papel, o que eu penso sobre minha mãe? O que eu penso sobre meu pai? O que eu penso sobre minha esposa? E vai avançando essa árvore aqui,
ela pode se tornar gigante. Você pode fazer numa parede, num quadro, num papel enorme. Por quê? Porque aqui eu abri portas pequenas, ou melhor, compartimentos dentro da porta, né? Como se fosse num estante só. Mas tem vários conceitos quando você abre uma porta, né? Uma conexão neural tem conexões, são milhares de possibilidades, milhares de significados, de lacunas, né? Então não é tão simples assim, mas não deixa de ser algo que realmente é mais simples do que imaginado, e até para muitas pessoas não é nem imaginado isso, né? E pode ser aplicado para tudo, quando você é apaixonado por uma pessoa que você não consegue fazer nada, quando você tem vício em pornografia, vício em cigarro, tem que reprogramar os conceitos que estão por trás do cigarro, quais são os traumas envolvidos, dá para reprogramar trauma, pessoa que sofre de síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, com burnout, sabe? Pessoas que estão procrastinando, tem que ver o que é. Além de todo o resto que dá pra gente fazer, que é eu programar para os meus ambientes, para os ambientes da minha casa, eles me passarem informação pro meu cérebro para abrirem portas, que são portas que vão me fazer produzir. E fazendo a reprogramação mental, a gente muda, literalmente, pode mudar tudo na pessoa, pode mudar a pessoa, literalmente, quem ela é. A personalidade, porque a personalidade tem a ver com o quê? Como ela age, né? E reage, né? As ideias, o que ela pensa, como trata os outros. Então é um negócio muito poderoso, muito poderoso. É uma propriedade humana, não foi explorada ainda, infelizmente, nós não temos muita ciência envolvida ainda. Né? Existe um... Eu sou péssimo para nome, mas existem alguns neurocientistas já que já se debruçaram sobre isso. Tem um estudo da Caroline... Esqueci o nome dela, enfim. Eu vou botar na descrição aqui, certo? As referências, pessoas que trabalham com isso, certo? Terapeutas, neurocientistas que estudaram. Caroline Leaf, L-E-A-F, ela é americana. E a Caroline Leaf, por exemplo, tem um estudo fantástico com uma boa amostragem de pessoas e com o processo de reprogramação mental, fazendo algo parecido com isso daqui, né? E mostrando os resultados em fotografias com exames de imagem, né, cerebrais, mostrando os efeitos da reprogramação mental. É incrível, o cérebro muda, literalmente, o cérebro muda em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, né, depende da mudança da reprogramação que foi feita. O cérebro muda literalmente, como se ele tirasse foto do cérebro antes e depois, de vários cérebros, e você fizesse a reprogramação e você visse o quanto que o cérebro mudou. É como que mudasse todas as conexões neurais, literalmente. Ele mudou o formato, mudou as conexões, mudou as áreas que se ativam. É incrível. Incrível mesmo. Então é isso, né? O vídeo foi esse, né? 1h13. Maratonar aí, não tem jeito, né? Dar uns 2 episódios de série. Mas é isso, a gente tem muito mais vídeos aqui. Eu não ligo pro tamanho, eu ligo pela qualidade do ensino. Não dá pra ensinar tudo aqui. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, colabora, o que puder aí. Se tiver alguma coisa para impulsionar, se tiver, sabe, compartilha, por favor, porque isso é muito conhecimento e eu tenho certeza que eu vou colaborar muito com a sua vida com esses vídeos aqui. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.